Exercício e diabetes, o guia completo para a sua saúde. Está começando mais um Sportcast, o seu podcast para falar sobre saúde e performance. E estamos aqui mais um dia, né, com o professor André. Salve, salve, pessoal. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Tá começando mais um episódio fino, hein? Professor Luiz. Fala, galera. E a nossa queridíssima Andrea Holtz. Olá. Vou pedir uma gentileza de você se apresentar rapidamente e daí a gente já começa a abrir o nosso episódio. Bem, então sou a Andrea, né? Sou formada há mais de 10 anos, atendo como personal e o meu público principal é os diabéticos. Show. Olha só. Pessoal, pra quem não conhece, a Andrea, ela é portadora de diabetes, né, Andrea? Faz 35 anos que você convive. Então, conta um pouquinho da tua história, como que você ingressou nessa área da educação física, por que você escolheu. Nos bate-papos aqui por trás das câmeras, a gente tava falando a respeito disso, né, de conviver com isso por um período longo. Como que você foi diagnosticada e por que você escolheu a educação física? Vamos começar assim? Tá. Então, eu morava numa cidade pequena que se chamava Itararé, interior de São Paulo. Uhum. E eu descobri o diabetes com 1 ano e 10 meses. Caraca, bem então, nova. era muito Poxa, pequena. E lá na cidade, tipo, eu comecei a ter os sintomas de cetoacidose, né? Da alta glicemia no sangue, da hiperglicemia. Que era eu bebia muita água, minha mãe me atendia, então em menos de 2 horas eu consegui tomar mais do que 1,5 litro de água para uma criança de 1 ano e 10 meses. Nossa. Cara, E fazia muito xixi, tava perdendo muito peso. Um dia eu comecei a ter dificuldade para respirar, me levaram no hospital, o cara achou que era problema cardíaco e queria me internar em dar de soro glicosado. Nossa. A minha mãe, a minha mãe falou, não. Ela falou, eu vou levar essa menina para Curitiba. Ele falou, ela não chega em Curitiba. E realmente não cheguei. Chegando aqui eu já tava sem respirar. Chegando em Ponta Grossa estava sem respirar. Fui parar no Hospital Bom Jesus. Caraca. Graças a Deus, no Hospital Bom Jesus, quem tava de plantão era uma endócrina. Nossa. Aí ela já se ligou. Ela me pegou no colo, ela falou, manda pra UTI. Ela tá com cetoacidose. caramba. Pelo hálito. Só pelo hálito Nossa. que eu tava. Daí fiquei 4 dias internada na UTI e ela veio falando que eu tinha diabetes pra minha mãe. Daí assim, a partir daí que eu comecei o tratamento. Ah, interessante. E, de certa forma, a diabetes, ela influenciou na escolha da educação física? Não teve influência? Como é que foi essa... Essa caminhada. Na verdade, não. É mesmo? Como é que Na foi verdade- essa escolha aí? Então, eu fazia biologia. Só que eu sempre fiz, por ter diabetes, sempre fiz atividade física. E nesse meio tempo, a minha irmã mais velha fez educação física. E ela atendia em Caraca. uma academia e dava aula. Teve um dia que ela passou mal. Só que como fazia muito tempo... Olha a cabeça. Os caras chegaram e falaram, você não consegue dar aula pra tua irmã já que ela não tá aqui? Sério? Daí eu falei, aham. Daí eu falei, eu fui dar aula. E me encantei. Curtiu. Caraca. Daí eu curti. Daí eu fui pra área da educação física. Daí eu Entendi. tranquei meus 2 anos. Fiz 2 anos, tranquei a biologia Uhum. e fui pra educação física. Olha só que E sensacional. daí, mano. quando eu fui pra essa área, eu vi que a área da educação física pra diabético, ela falha. Pra cara, né? Daí eu falei, é nessa área que eu quero seguir. Olha só que Olha aí, sensacional. Aham. Daí, Show de bola. segui. Porque o efeito borboleta existe, né? Tipo, uma coisa assim que você não espera acontece e isso desencadeia várias... Aham. É uma sucessão de acontecimentos que fazem com que você tome uma das decisões mais importantes da sua vida, né? Bem isso. Excelente. E depois foi pro mestrado? Daí fiz fiz mestrado em atividade física e saúde. E daí voltei e fiquei na área. Só que trabalhei só com personal mesmo. Uhum. Digamos que o mestrado esse negócio da aula não me chamou a atenção, não. Eu gosto mais da prática. Na parte prática, Mas o exatamente. conhecimento não tira, né? O conhecimento, não, aquilo não. que você Não. aprende pra prática diária, você Não, porque não até tira. que se não fosse o mestrado, tipo, me ensinou muita pesquisa, me ensinou muito essa área. Tudo agrega muito, Agrega. né? Com certeza o Perfeito. repertório teórico impacta na prática, né? Vamos então abrir esse episódio já, Vamos. né, como o próprio nome já diz, exercício e diabetes. Vamos começar discernindo, né, o que é o diabetes, o que é o tipo 1, o tipo 2, para esclarecer aí para o pessoal de casa. Perfeito. O diabetes, ele é caracterizado pela hiperglicemia, que seria
a alta taxa de açúcar no sangue. Perfeito. Essa taxa alta, ela se dá por 2 processos. Ou pela produção, pelo defeito Do pâncreas. Uhum. Perfeito. ou pelo defeito da ação da insulina, Uhum. que seria a resistência à insulina. Uhum. Esses são os processos que deixam a glicemia alta, tá? Os tipos de diabetes. Os mais conhecidos são diabetes tipo 1 e tipo 2, mas tem muito tipo. Sério? Sério? Sim, tem muito. Não acredito. Essa Tem é muito nova. tipo. Caraca. O tipo 1, ele é caracterizado por não produzir insulina, pelo pâncreas não produzir insulina. Uhum. O tipo 2 se dá a pessoa produz, o pâncreas produz insulina, mas ela não tem uma ação eficiente. A pessoa se torna resistente àquela insulina. Uhum. Nós temos o diabetes LADA, que é um diabetes tipo 1, só que ele se dá por uma idade mais tardia. O diabetes tipo 1 normalmente se dá em criança e adolescente. Uhum. O tipo LADA é mais para adulto, mas é caracterizado pela não produção de insulina. Caraca, eu não fazia ideia. Então é como se fosse uma falência do pâncreas, assim, ao longo da vida. Tipo Na verdade, isso. é uma doença... O tipo 1 é autoimune, né? Ele Ah. para de produzir. Uhum. Ele não- Mas essa lada, por ser numa idade mais avançada, é como se o pâncreas fosse morrendo aos poucos, assim. Ou não necessariamente? Não necessariamente. Uhum. Talvez é só a Talvez tipo 1 esse tardia, vamos pensa- dizer assim. A falha, o que acontece é com o tipo 2, que daí chama a diabetes, que é a diabetes dupla. Que você pode ter o tipo 2 e ela se tornar o tipo 1. Caraca, Te- sério? Explica pra nós isso aí. Olha só que Começa a ficar interessante. confuso, né? Não, legal pra caramba. Explica aí que... Porque assim, quando você tem um diabetes tipo 2, que é o resistente à insulina, a pessoa produz e a ação Não faz o não faz efeito o efeito dela. desejado, se a pessoa não se cuida, o pâncreas começa a entrar em falha. E daí ele para de produzir insulina. Mas por desgaste, Olha só que interessante. entendeu? Daí ele acaba tendo as duas situações. E a mesma situação acontece com o tipo 1. Se o tipo 1, a tendência dele, ele não se cuidar também, ele pode se tornar resistente à insulina, porque a quantidade de insulina que ele está utilizando é tão grande que ele também vai se tornar resistente. Ah, interessante. Então, Então, o pelo tipo- uso exógeno, daí ele acaba se tornando se resistente. tornando Que usa em resistente. excesso, no caso, ou não? Isso, É. Entendi. isso. Ah, Olha interessante. Não né? só o uso em excesso, mas também... Usar errado, de forma errada. É que o diabetes, principalmente o tipo 2, ele está relacionado a hábitos, né? Comportamentais, a ambiente, a tudo. Então, daí Entendi. então Então, tem se essa você, área por por exemplo, trás. usa um medicamento, mas não tem o restante, digamos assim, uma hora vai sobrecarregar e acaba... E isso não prejudicando. existia, viu? Faz pouco tempo que vem surgindo. O sedentarismo tem causado esse tipo 1 mais o tipo 2. Piorado, né? Tem... Então é como Olha se só. você tomasse o medicamento e não fizesse o efeito. Fizesse a aplicação da insulina e ela não funciona porque você tem um down regulation dos receptores de insulina. Exatamente, porque você já tá resistente àquilo. Exatamente. Caramba. Tem a diabetes também MOD, que ela é por um defeito genético. Daí tem a diabetes que vem por meio de doenças como HIV, câncer de pâncreas, que também surge. Uhum. Tem diabetes gestacional, que se dá pela resistência à insulina na gestação. E essa Então, aí, são se várias- reverte? Fala um pouquinho dessa Se- gestacional. Como é que... Se você cuidar, a gestacional, ela está muito relacionada à parte hormonal, por causa da criança, né? Uhum. Então, vira uma bagunça. A mulher, eixo hormonal, É né? o eixo hormonal. Não tem o que fazer. Se a pessoa já tem, se a mulher já tem um histórico, a tendência da mãe teve diabetes gestacional, a mulher já tem um sobrepeso, é capaz que ela tenha uma diabetes gestacional. E ela pode, se você se controlar durante a gravidez, ótimo. A criança nasceu, você reduziu o peso, ela volta ao estado normal. Perfeito. Só que você tem que estar sempre pesquisando, porque futuramente você pode chegar a ter diabetes tipo 2. Então tem que Você ficar Você tem uma atento aos predisposição sinais, né? maior. Então, Você tem uma sinal que você tem uma predisposição. Olha maior. só que interessante. Aham. É porque isso aí eu vejo que é, tipo, nada mais pela
semelhança, questão da lactose, né? Mas que hoje não tem, às vezes o cara já nasce, hoje em dia muitos já nascem, já sabem que é intolerante, mas antigamente não tinha, né? Digamos muitos, tô estufado, tô isso, tô aquilo, Uhum. e não fazia ideia. Agora a gente tem o que é, intolerância à lactose e tudo mais. Então, é sempre ficar ligado, né? Muitas vezes a pessoa tem essa predisposição, mas não cuida, daqui a pouco vai ver, já tá, sei lá quanto tempo, o negócio alto ali, acaba se prejudicando mais do que você começar essa medicação, né? Esse tratamento, não. Enfim, né? Seja exercício, seja alimentação, né, pra pessoa. André, e como é que funciona a questão do diagnóstico, assim? Porque você teve esse quadro que você falou, que eu gostaria até que você explicasse, né, de cetoacidose. Isso. O que é isso e como que... Você foi mãe recentemente, né, André? Uhum. Que legal, olha só. E para as pessoas que também estão passando por isso, que às vezes já tem um histórico de diabético na família, quais são os cuidados e o que você aconselharia essas pessoas a fazerem para diagnosticar, não numa situação de emergência como foi a tua, né, mas para se precaver? Eu achei que era, sei lá, um teste do pezinho lá, podia já fazer, né, o exame, como é que funciona isso? Não. Normalmente, o tipo 1... É que assim, eu comecei muito pequena, então eu cheguei a entrar. Mas normalmente o tipo 1, ele entra em cetoacidose. Daí é dado o diagnóstico. Só explica para nós, o que é esse quadro de cetoacidose? A cetoacidose é quando você tem, que eles chamam que é muita acetona no sangue. Então, o sangue ele está um pouco mais ácido. Uhum. Como se dá esse processo? Quando a pessoa não tem insulina, você tem glicose no sangue. Aquela glicose não está entrando para fornecer energia para você, né? Para suas atividades. E o corpo, ele vai dar um jeito de fornecer energia. Uhum. E a forma que ele tem é através de cetonas. Entendi. Entendi. É quase como um quadro de quem faz dieta cetogênica. Isso. Que aí entra em quadro de cetose. Isso mesmo. Exatamente. Porque daí você diminui a quantidade de glicemia no sangue e o corpo Exatamente. começa a utilizar mais gordura. Exatamente. E como... Entendi. Exatamente. Só que isso é tão grande que causa uma desidratação. Qual que é o problema dessa história? É a desidratação e você perda de consciência. Você pode chegar a entrar em coma e morrer. Sério? Uhum. Caraca. Foi o que aconteceu Por comigo. que fiquei em ocorre coma essa perda, por causa da acidez do sangue Entendi. e da desidratação. É, E mas da perda de eletrólitos. por que ocorre essa perda de água circulante? O que acontece? Por quê? É? Porque, assim, você tá muito sobrecarregado de glicose, só que essa glicose não tá entrando, Uhum. entendeu? Então, o corpo vai tentar eliminar essa glicose. Só que para eliminar, quem faz a filtragem é o rim. E ele vai eliminando. Só que ele elimina a água junto. Elimina a água, elimina eletrólitos. Entendi. Entendeu? Olha só. Daí você vai entrando em falência. Eles até falam que antigamente... Eu não Por sei isso se é que verdade. você... tipo assim, é muito engraçado. Até quando a glicemia tá alta, perdão. Não, capaz que isso. Eu tomo água aqui e daqui 5 minutos me dá vontade no banheiro. Você toma muita água e urina muito. É um dos sintomas para você saber que você dá uma verificada se você não tá com diabetes. Olha só. O que eu tinha dado uma olhada mesmo é isso aí, sinais, né? Tipo, muita sede, você começa a perder peso gradualmente, você começa sempre, atividades diárias, fica muito cansado. Você não tem energia. Você tem, mas ela não tá entrando. Olha só. É bem legal. Daí, esse processo da cetoacidose ainda vai te dar dor de cabeça, vai te dar enjoo, você vai vomitar, daí vai desidratar mais. Então, vira um Uma bolo. reação em cascata, assim. É. Né? Então, falando dos sintomas, seria isso, assim, para os pais tomarem cuidado, assim, ao ver seus filhos, por exemplo, para você diagnosticar precocemente uma diabetes do tipo 1. Então, seria isso, muita sede, urinando Tanto tipo 1 demais. quanto tipo 2, tá? Uhum. Só que a diferença é que o tipo 2 é mais difícil perder peso, tá? O tipo 2 é mais difícil de entrar em cetoacidose. Mas ele tem a glicemia mais elevada. Então, os sintomas, eles ficam. Só que ele não entra em cetoacidose porque ele produz a insulina. Então, ele ainda tem uma base de insulina que não permite que o fígado Digamos, trave tudo ali o sistema. trave entre... É bem isso. Ele fosse- consegue ainda lançar algumas para dentro das células. Exatamente. Ele não, na verdade, ele corta Fica o processo de basal. cetogênese. Entendi. A insulina que tem, corta o processo. Então, daí, você tem uma acetona, mas a quantidade não é tão grande. Certo. Não gera tudo, não chega a cetoacidose. Você já chegou a ter quadros, assim, de hiperglicemia, hipoglicemia? Já.
Como que eu é tive isso? mais casos de hipo do que de hiper. Falam que os dois são ruins, né? Mas o que você tem que evitar a todo custo é a hipoglicemia, A né? hipoglicemia. Então Porque fala a pra nós um glicemia tem que ser pouquinho, rápido o atendimento. fala um pouquinho sobre as características da hiperglicemia, os sintomas da hiper e da hipoglicemia e o que fazer pra gente. Já que a gente tá com a cetoacidose, vamos pra hiper. Tá. A hiperglicemia. Muita sede, muita fome, dependendo da pessoa, perda de peso, urina muito e muito cansaço. São os principais sintomas. Os dois têm, tanto a hipo quanto a hiper. Visão turva, enjoo e dor de cabeça, Caraca. tá? São os dois. A hipoglicemia. Tontura. Ela deixa você, tipo, irritado e perda de consciência, tá? Tipo, a pessoa fica mais devagar, mais lenta. Isso. Na hipoglicemia. E palidez também. É característico da pessoa que tá com hipo, ela ficar branca e o lábio roxo. Isso quando a pessoa tá assim, principalmente quando faz exercício, você vê a pessoa tá ficando branca com o lábio roxo. Tá com hipo. Isso é verdade, na academia a gente vê, né? A pessoa tá branca, Assim, suando frio, né? Sua bastante com a hipoglicemia. A hiper também sua, mas é um pouquinho diferente. Famoso baixou a pressão, né? É, isso Que o pessoal mesmo. fala, né? Nossa, baixou minha pressão. E o que fazer nessas situações, tanto de hiperglicemia e hipoglicemia? A hiperglicemia não tem muito o que fazer. Quem tem que fazer é o paciente. Ou Certo. ele vai ter que tomar medicação ou tomar insulina. Uhum. Medicação oral ou insulina. A hipoglicemia, ele vai ter que utilizar um carboidrato rápido. O que seria um carboidrato rápido? Fruta. De Melzinho, preferência líquida. Que é a melzinho. absorção, açúcar, mel, suquinho, aquele gel, o que tiver, refrigerante. Tudo que seja de absorção Não rápida. zero, né? Que tem pessoas... É, já peguei Toma uma situações... coisa. Já peguei situações assim de atender. A pessoa tá passando mal aqui, traz um refrigerante. Fui ver, refrigerante zero. Já dei o refri, não tá melhorando. Toma 10 Acontece. litros de refrigério, que não é? Meu, ela Acontece. resiste E muito é ao coisa- açúcar. E às vezes é hábito, sabe, gente? Eu vou contar um Eu episódio. sou uma pessoa que ia fazer isso, certeza. Uma vez, eu tava passando mal. E eu tava junto com a minha irmã e com o meu cunhado. Eu falei, tô passando mal. Daí ele falou, a minha irmã gritou, Fábio, pega o refrigerante. Daí ele foi correndo e pegou o zero. Mas é porque ela, não, Não, mas ela é saudável, ela é saudável. Não, você Ele vai falou, tomar mas ela esse... não pode com açúcar, nem É agora zero. ela precisa de açúcar. Então acontece muito. Tem que tomar essas... Pra quem é leigo não faz sentido, né? Não. Não, mas não pode aumentar o açúcar, que isso? Aham, Vamos... É bem isso. Entendeu? E evitar coisas assim com leite ou que tenha muita gordura, porque a absorção vai subir, mas é muito demorado. A absorção é muito demorada. Então, carboidrato rápido, Uma Melzinho. balinha, um melzinho. uma maçã, Isso. uma banana, Isso. entendeu? A maçã ela já é mais demoradinha. Demora um A pouquinho, banana pela tem muita fibra, né? com Uhum. índice glicêmico maior, ele sobe mais rápido. E daí o que a gente faz? Monitora. Dá 5, 10 minutos, faz a ponta de dedo, vê como é que tá. Agora, beleza, meu aluno pegou e perdeu a consciência. Como que você vai dar? Aí é mais Aí grave, lascou, né? Calma aí, lascou. cara, calma aí. Chama. Aí, Amigo. tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa perdeu a consciência, ela, tipo assim, ela tá falando com você, acontece muito isso, acontecia comigo. Ela tá falando com você, mas eu tô aqui conversando com você, daqui 2 minutos eu não tenho noção do que eu falei pra você. Caraca. Como assim, Aham. velho? Não tenho. Caraca. Sem brincadeira. Fala, Andréia, você fez isso. Não, gente, eu não fiz isso. Eu falei, não. Sério? A pessoa às vezes tá consciente, mas ela não tá presente ali, sabe? Ou a pessoa apaga mesmo. Às vezes ela tá desmaiada, ela tá te escutando, ela tá te respondendo, mas ela não consegue o processo da deglutição. Daí o que você faz? Você pega mel ou açúcar, tá? E joga. Né? Puxa a bochecha e raspa na bochecha. Ou você coloca e faz movimentos circulares, que a mucosa vai puxando. É um processo, vai demorar um pouquinho mais pra glicemia subir, mas funciona. Olha que legal. Caraca. É, justamente, né? A pessoa tá
apagada ali, às vezes não vai... Como é Não que vai engolir, né? Engasga, né? Pior ainda. Isso. Então, Mas tem que estar bem esperto, porque às vezes a pessoa tá consciente e não se liga que tá consciente. pior ainda, né? Olha, Imagina presta dar uma atenção, brincadinha ali, Acontece. lá no dedo. Não, mas é. Acontece muito. Não vai perceber, né? Quem é, a gente que é leigo não... Principalmente para quem é diabético tipo 1 e que está acostumado a manter a glicemia normal, ele tem uma tendência à resistência à hipoglicemia. Então, ele chega a valores muito baixos. Já cheguei a 33 que eu estou sentado conversando com você. Não é possível. Aham. Nossa, De glicemia lá. sentado conversando com você. Caraca. Vou lembrar, não, mas eu tô sentado conversando com você. O cérebro apagou, mas a função... A Tipo, função- Você tá ali mecanicamente falando, mas né, a consciência Vai tá em outro isso, lugar, né? Isso. Tá no Entendi. automático, Tá né? no automático. Olha só. Caraca. André, aproveitando, né, que você introduziu muito bem esse conceito da diabetes, diferenciou bem, explicou estratégias para que nós, como leigos, possamos intervir de forma racional e às vezes não correr o risco da pessoa, às vezes até entrar em quadros piores ou, sei lá, até mesmo perder a vida, né, eventualmente. Qual que é o impacto da prática de exercícios para pessoas com diabetes, né? Que nós sabemos que para diabetes tipo 1 e para tipo 2 tem outras milhares que você falou ali, mas resumidamente falando para tipo 1 e tipo 2, o impacto é diferente, talvez? Tem alguma coisa nesse sentido? Se você puder esmiuçar para nós, por favor. Em relação ao diabetes, né? Isso, por favor. A gente falando... São cuidados, não sei, o impacto é o mesmo. O que acontece com o exercício? Ele vai aumentar a sensibilidade da insulina e ele também, com o exercício, a gente consegue fazer uma captação de glicose sem a necessidade da insulina, Uhum. entendeu? Então, a pessoa ela fica mais sensível. Tanto para tipo 1 quanto para tipo 2. O que ele ajuda? Ele ajuda a reduzir. Qual que é o benefício? Ele vai ajudar a reduzir de uma forma mais natural, sem você precisar de insulina. A reduzir a glicemia sem precisar de insulina. Essa é a função do exercício pro diabetes. Não só essa, né? Mas se a gente for ver em questão da glicose, da hipo e da hiperglicemia... Tipo, essa esse é o função. top 1, né? Esse é Isso é o que top 1, acontece treinou ali. Durante a sessão de treino é o que vai estar acontecendo, vamos dizer assim. Isso. Ele vai te deixar mais... É que a gente tem que ver a intensidade do exercício, que também interfere de uma coisa... Uhum. Porque a tua glicemia pode subir ou pode abaixar, tá? Então, daí você tem... Você deixa aquele músculo mais sensível, tá? Da hora da prática de atividade física até 48 horas depois. Aquele músculo fica mais sensível à captação de glicose. Perfeito. Sem a utilização da insulina. Sem a utilização da insulina. Então, digamos assim, que o exercício, ele faz o músculo utilizar melhor essa energia. Isso. Pronto. Isso. Ótimo. Isso Perfeito. mesmo. Perfeito. Que é só para quem, às vezes, né, tá assistindo em casa e não entende, né? A insulina, ela se liga ao receptor na célula e ela permite a entrada da glicose dentro da célula. E o exercício, né, ele vai ativar uma cascata de sinalização, dentro da célula vai ter um transportador que vai viajar até a membrana da célula e captar essa glicose. E o exercício, ele faz isso sem a necessidade da insulina. Então, para você que tem diabetes ou conhece alguém que tem diabetes, esse é o ouro fino, É a né, fina flor, né? Vai ajudar muito, né? O ajuda exercício muito. físico é chave. E tudo isso que você falou até agora é extremamente importante para quem tem, para quem não tem diabetes, né? Porque qualquer um está sujeito a se deparar com alguém numa crise de hipoglicemia, por exemplo. Acho que todo mundo E já se pode deparou, né? salvar uma vida, né? Então, é interessante. Porque é né? um caso grave, né? E às vezes a pessoa desmaia, né? Entrou e perdeu a consciência, desmaiou. Qual que é a recomendação? Deitar, deixar sentado, mexer, não mexer? Porque as pessoas que assistem às vezes não Chama o SAMU. tem, né? Primeiro, na verdade, o SAMU é interessante. É uma boa. Porque Chama. assim, a glicemia ela pode subir, mas a pessoa pode demorar muito a voltar, entendeu? Então pode faltar, talvez, a necessidade de Oxigênio no utilização cérebro de ali. oxigênio, tudo dependendo do grau Uhum. da hipoglicemia. Uhum. Então é interessante. Então, antes de fazer qualquer coisa, liga pro SAMU, Liga depois pro tenta SAMU, fazer a intervenção depois de você colocar o faz a açúcar na intervenção. Aham. bochecha ali, Aham. tudo Eu Mas o acredito. ideal é deitar a pessoa. Deita a pessoa. Porque sabe por que Deita. eu falo? Eu me Por quê? deparei uma vez uma situação na academia que eu tava dando aula no mezanino, lá na filha. E aí, a menina treinando assim na máquina do abdominal, sabe? Uhum. E a menina desmaiou. Eu não sei se foi por uma hipoglicemia ou o que foi. Mas E aí apagou. tava as amigas do lado ali, e desesperado, não sabia o que fazer. Eu não sei quanto tempo a menina ficou lá. Mas eu tava dando aula e eu não tinha visto. Daqui a pouco eu olhei a menina assim na cara.
Cara, a menina ficou sentada ali, entendeu? E é um problema grande, né? Porque aí pode faltar oxigenação pro cérebro, né? Nessa posição sentada. Porque o desmaio, ele é um mecanismo de defesa do próprio corpo, né? De você deitar pra você cair pra oxigenar o cérebro. E aí a menina tava sentada lá, tipo, as pessoas não sabiam o que fazer. Então é importante a gente falar sobre isso. Por mais básico que seja, tem que ser falado. E não só por isso. Por que deitar? Porque se a glicemia não mesmo você fazendo o procedimento, aquela glicemia não sobe, corre o risco da pessoa convulsionar. Isso que eu ia falar. Então, é mais fácil cuidar da pessoa convulsionada deitada. Deitada. Sempre deitada. E aí, liga pro SAMU. Daí liga pro SAMU. E às vezes até o próprio SAMU, né? Conforme você vai falando, ele já vai Ele já direcionando. vai, Veja como é que tá aqui, assim, colocou deitado, fez isso, fez aquilo. Isso. Ótima Porque dica. Ótima eles já dica. vão direcionando o pessoal. Esses tempos atrás apagou um aqui na frente também, dentro do carro. Hum. Cara, por Deus mesmo, o cara estacionou o carro assim também. Não sei. Apagou no colo, não foi? Não sei, pelo fato, depois eu perguntei pro pessoal, o cara falou que, né, poderia ser uma impulsiva, mas também tiraram o cara ali, mas também parou aqui, daqui a pouco, pô, apagou. Do nada, assim, o cara desligou no carro. Outra Então coisa. é perigoso. André, vamos Coisa falar... que Pode falar. Quando a pessoa convulsionar, gente, mesmo que você queira ajudar, mesmo que você vá colocar o açúcar, tem pessoas que sim, já aconteceu comigo, de querer abrir a boca da pessoa para colocar o açúcar lá dentro. Esqueceu Não dele. faz isso. Porque sem querer, eu vou pegar, vou travar meu dente no teu dedo e E vai não vai machucar, e eu não tenho culpa. É involuntário. Qual que é a involuntário. recomendação nessa situação? Abre e coloca Espera alguma a coisa? convulsão passar. É Espera. horrível. Segura a espera. cabeça, só alguma Só coisa assim? segura a cabeça. Deita de lado e segura a cabeça. Tá, entendi. Tá. Interessante, né? Então, ó, Porque- convulsionou, não faz nada. Deita de lado, vira a cabeça, cuida só pra não ficar se Ajuda chacoalhando, não atrapalhando, batendo né? a cabeça no chão e o mínimo possível. Não vai pôr o dedão na boca. que Ah, não deixa vai eu dar ver aqui. Vai que eu consigo colocar um pouquinho de açúcar. Só Tá com 4 dedos, né? pega só um toco ali, né? Entendeu? certo. Ai. Vamos falar um pouquinho sobre as diferenças da diabetes tipo 1 para tipo 2. Quais são as principais diferenças nesse sentido? E os cuidados, você tem que ter cuidados diferentes no tratamento, na via medicamentosa? Como é que funciona? A diferença básica entre o tipo 1 e o tipo 2 é assim. O tipo 1, ele não produz insulina. Então, ele vai se tornar uma pessoa insulino dependente. Ele vai precisar da insulina para controlar essa glicemia. Normalmente a pessoa nasce já com esse quadro, ou desenvolve Não ali nos necessariamente, primeiros né? anos de vida. Até a adolescência ali, ela já tem uma... É a pessoa muito jovem. É uma doença autoimune, que as células de defesa atacam as células beta-pancreáticas e essas param de produzir insulina. Bom, acabou. Perfeito. Não... Simples assim. Ou simples assim. Parou de funcionar, você vai precisar... Da via medicamentosa. vai ter que fazer de forma exógena. Uhum. O tipo 2 já é resistência à insulina. Então, normalmente é medicação oral. Pode ser por medicação que vai interferir no intestino, dificultando a absorção de carboidrato. Pode ser que vai agir no pâncreas para aumento da liberação de insulina. Pode ser que vai agir no fígado para quebra de glicose, para interferir na quebra de glicose. Então, essas são os tipos de medicação que vai para o tipo 2. O tipo 2, quando não é bem controlado, que é o que mais acontece, ele vai tendendo à utilização de insulina. Tá? Quando não responde mais a esses medicamentos orais, ele entra no processo de insulina, como o diabético tipo 1. E essa questão do diabético do tipo 2, né? Que a gente fala, diabetes adquirida. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque às vezes é comum, né? Nós ouvirmos assim das pessoas, eu não como tanto açúcar e acabei desenvolvendo um quadro de diabetes, porque não consegue entender que o carboidrato ele também é uma fonte de açúcar e vai elevar os níveis de glicose no sangue. Então, para a pessoa evitar esse desenvolvimento, esse aparecimento da diabetes do tipo 2, é hábito saudável, né? Mas fala com base na tua experiência a respeito de como evitar isso, né? Se diz como evitar a resistência, é isso? Diabetes como tipo 2, né? evitar Vamos a dizer diabetes assim. tipo 2, porque Como? a gente sabe que é pelo mau hábito de vida, inatividade física, mas quais são os cuidados que a pessoa tem que ter, não só com relação ao açúcar propriamente dito, né? Porque igual eu falei,
Eu ouço muito isso. Ah, mas eu não como açúcar. É que o pessoal liga muito a chocolate, né? As bombas, a açúcar brigadeiro. puro, refinado. E açúcar. esquece, né? Do Esquece do pão, pão. do leitinho, dos negócios ali, que tudo tem carboidrato. Então, tudo é açúcar, né? Tudo é açúcar. Então, Acho que então vamos começar explicando como que funciona a resistência. A mesa é Perfeito. tua. Tá bom? A mesa é Você tua. que manda, Você que perfeito. manda. Porque aí. assim, a resistência à insulina é natural. Nossa, tá. Vamos imaginar que nós estamos aqui e estamos jantando. Certo. A gente pega, a gente tá jantando, então tem muito alimento entrando, tem muita glicose entrando. Não o meu, o corpo de vocês. Vocês estão se alimentando, a glicose está entrando, a insulina está agindo e está entrando na célula. Beleza. Quando você tem uma capacidade maior de entrada do que saída, alguns tecidos do seu corpo, eles vão acabar se tornando resistentes, tá? Por exemplo, músculo é um tecido que ele tem uma baixa resistência à entrada de glicose na célula. Quando essa capacidade do músculo, eu armazenei a quantidade que eu preciso de glicose, não preciso mais, essa glicose vai para o tecido adiposo, tá? E ela vai ser armazenada ali. O que acontece? Isso é natural. Daí, beleza, a gente terminou de jantar, vamos sair, vamos caminhar. Saí, eu vou a pé para minha casa. Então, aquela glicose armazenada no músculo, o músculo vai diminuir aquela resistência e vai liberar aquela glicose para mim, para me dar energia para chegar até em casa. Se a pessoa terminou o jantar, foi para casa, de carro, ficou sentada, daí foi lá, fez um lanchinho, e aquela só vai tendo glicose entrando, só glicose entrando. E não se mexe, não gasta, ou tem um nível de estresse muito alto, porque o estresse também ajuda a glicemia a subir. Aquele músculo, ele vai se tornar resistente, tá? E isso vai começar a ser prejudicial. Porque vai chegar um tempo que ele não vai mais deixar entrar a glicose não está sendo gasta, e isso vai fazer com que o pâncreas produza mais insulina. E vai produzindo até que uma hora ela chega e para de fazer efeito. Eu gosto muito de usar como exemplo o metrô do Japão, que eles têm os tal que eles chamam de empurradores. Caraca. É legal. No metrô, tá lá no metrô, o pessoal tá chegando. Então, principalmente em horário de pico, né? Uhum. Você já tá resistente. O músculo é a tua célula. Aquele metrô tá chegando na estação, ele já tá cheio. Ele já tem bastante glicose ali dentro. Mas o meu corpo, ele vai conseguir, vai pegar e vai empurrar mais um pouquinho, que são tal dos empurradores, que seria a insulina. Ah, eu já vi esse vídeo. É legal, né? Que legal, não Chega sabia. o metrô cheio, abre a cara- porta, vai cair gente pra fora. O cara vai lá e empurra mais gente. Empurra mais gente. Sério? É esse que é o papel da insulina. Então, daí a pessoa Perfeito. vai empurrando. mais. Vai empurrando a glicose. Só que vai chegar uma hora que a quantidade de pessoa que tem na estação não bate com a quantidade de pessoa que entra no trem. E daí o pâncreas vai produzindo insulina, Só que vai chegar uma hora que os empurradores não dão conta. Não vai ter. Vai ter muita gente e não vai ter glicose entrando. Isso é a tal da resistência. Perfeito. Excelente. Ótimo exemplo, que Baita isso. didática, Daí, né? então, Eu não senão- tinha ouvido esse exemplo ainda. Nem muito eu. bom. Mas, Que daí um quadro de hiperglicemia desencadeia um quadro de hiperinsulinemia, né? Sim. E é legal que a gente fala até da hiperinsulinemia, porque quando você tem esses exames que vê se você está com hiperinsulinemia ou não. Que quando você observa se você está com hiperinsulinemia, você pode prever em 10 anos o diabetes tipo 2. Ah, Sério? Uhum. sério? Como é que faz? É o exame que se chama Roma-IR. Roma e R. É um exame que você vê a quantidade da glicose em jejum Uhum. e a quantidade de insulina liberada. Hum. Quando essa proporção é perto de 0, você tem uma resistência baixa. Quando essa proporção é perto de 2, você tem que ficar esperto. Porque você tem tendência a ter diabetes. Você já está resistente legal. à insulina. Aham. Já tem muita insulina? Já tem muita insulina sendo liberada. Então, a pessoa vai pro laboratório em jejum, faz o exame de glicemia Faz exame de e insulina. de insulina. Aham. E Daí aí ele eles vê. fazem a comparação. Tem a fórmula, eles fazem a Olha aí, comparação. galera. Roma e R. o Olha nome só, do exame. anotei aqui, depois eu dar uma Vou anotar. estudada. Não, eu vou fazer isso aí também.
é bom para fazer para quem já tem, por exemplo, meu pai teve diabetes tipo 2 com 40 anos. Tipo, eu com 30 já é legal que dá uma. Olha dá só. uma Porque aí você olhadinha. acaba não ficando refém da tua genética, né? Se você Exato, já tem uma exato. predisposição e sabe disso, Já tem um dado desse aqui, né? Exatamente. você Já consegue evitar prevenir muita coisa, bastante, né? Nossa. Se quiser também, né? Se não quiser, né? Se não quiser, pode. Outra coisa Só que lamento. observa que a gente vem, que observa e não... A gente não dá conta, né? Tipo, a glicemia, qual que é o valor de glicemia normal? De 70 a 99. Uhum. Legal. Então, esse ano eu fiz, deu 70. Ano que vem eu faço, deu 75. Ano que vem eu faço a glicemia de jejum, né? Vem, tá com 85. Então, você já tá observando que aquela glicemia de jejum já tá subindo. Entendi. Vai passando os anos. Ah, Então, você não. já tem que dar uma observada. Porque ela tá dentro dos parâmetros normais. Mas não dá pra buscar, né? Mas ela tá subindo. André, eu Então, tem vou que te ficar perguntar esperto. uma coisa que eu até aconselho na prática, e se eu estiver errado, você me corrige, por favor. Para os meus alunos, assim, às vezes. Além de correlacionar com a glicemia de jejum, vê a hemoglobina glicada também, né? Isso, Porque já é um fator que quer dizer que já está mais tempo aquela glicemia circulando no teu sangue, né? Com valores acima de 5,7 já é um Como indicador que a hemoglobina glicada é quando a hemoglobina já está com a glicose ligada, né? Então, Sim. os valores normais é abaixo de 5,7 ou 5,4? 5,7, né? Até 5,5 considerado. 5,5. Quando tá acima, quer dizer que já tem muita glicemia no teu sangue se ligando à hemoglobina glicada. É, a hemoglobina. Entendi. Então, fica a hemoglobina glicada. Só que também eu chamo a atenção, Andréia, para a seguinte situação. Para o quadro de glicemia de jejum. Que às vezes acontece, assim, já percebi, ó. Por exemplo, o aluno foi pro laboratório, estava atrasado, deixou o carro 2 quadras longe e teve que dar uma corrida para chegar no laboratório. Já alterou o teste dela, né? Glicemia de jejum já vai dar alterado, porque vai depletar glicogênio e vai subir a glicemia. Então, tá certo isso? Não tá certo? Faz Que sentido? legal, Faz cara. sentido? Não faz sentido? Então, tem alguns dados que a gente pode usar para diagnóstico, tá? De diabetes. Quase não se utiliza glicemia de jejum, devido a isso. Está muito relacionado com o que você comeu no dia anterior. estresse, que dormiu com mal, o né? Que normalmente, quando você vai fazer exame, nossa senhora, todo mundo cuida da glicemia. Todo Não, mundo cuida do tem que come no gente dia tem anterior. gente que tem No a dia síndrome, anterior. a síndrome do jaleco branco, né? Também. Chegou também. no hospital, já frequência dispara, libera adrenalina, já começa a depletar glicogênio, Isso. sobe a glicemia. Mas glicemias de jejum que dê acima de 200... É, diabetes. batata. É diabetes. Porra, 200, tá louco? Diabetes. Normal é 99. O cara tá com Pessoal, 200. não, se for ver, tá bom. hein? Ah, tá menos de 1000, tá tranquilo. A hemoglobina glicada, na verdade, é uma média da glicemia dos últimos 2 a 3 meses Ah, da pessoa, interessante. entendeu? Entendi. Então, é por isso que eles consideram mais a hemoglobina glicada. Ela estando até 5,5, 5,6, é considerado pessoa normal. 5,6 a 5,7 é considerado pré-diabético. Acima de 5,7 já é considerado diabético. Entendi. Olha só. Toda hemoglobina, mesmo para diabéticos, deve ser abaixo de 7. Para diabéticos. Para diabético, para evitar complicação. Uhum. Quando tava... Ah, perdão. Pode falar. Ah, não. E outro teste que eles fazem, que é o teste de tolerância à glicose. Que é um teste horrível. Não, nunca fiz, né? Mas dizem que é horrível. São 75 gramas de glicose que você toma. 2 horas após, eles vão medir tua glicemia. Tá? Se tiver uma glicemia acima de 200, também é considerado diabético. Entendi. Esse com certeza é bem direcionado, né? Você consegue já sair com a resposta, né? Quando eles desconfiam disso, eles fazem o teste. Entendi. Tipo da lactose. feijão Eu lá. pensei nisso também. É, No lactose é o isso. seguinte, ó. Aham. Vem um Toma um. vidrão de lactose e fala, ó, bebe aí. Daí eles vão tirar sangue de meia em meia hora, 3 vezes, se não me engano, Só né? que tem que cuidar muito, porque tem que ser 75 gramas e com 2 horas. E Entendi. tem gente que faz 50 com 1 hora. Então, daí... Pessoal, pode não dar dá migué no falso exame. positivo. Entendi. Tá vendo? Tem que Entendi. seguir o protocolo Tem que seguir corretamente. o protocolo. André, queria perguntar pra você que você salientou brevemente e fiquei até curioso, achei interessante. Você comentou que a depender da intensidade do exercício, existe a possibilidade de ou gerar, você ter hipoglicemia ou hiperglicemia, né? Você poderia explicar um pouquinho melhor pra nós a influência da intensidade do exercício e o impacto nessas questões relacionadas a químicos circulantes no sangue, vamos dizer assim? Assim, ó. O exercício de leve a moderado, a produção
de glicose, quando você está fazendo exercício, você também está produzindo glicose. Então, porque se está saindo, o teu corpo está produzindo, tá? Para te manter no exercício. Então, exercícios de leve a moderado, o corpo, ele consegue, essa produção e esse gasto, ele consegue se manter equilibrado. Às vezes, quando você, por exemplo, com um diabético tipo 1, você tem que cuidar, porque se esse exercício, se a pessoa tiver uma quantidade, a pessoa normal, ela tem, né, os hormônios contrarreguladores, que no caso, o glucagon é um que ajuda, tá? Também liberado pelo pâncreas. Então, ele consegue fazer esse papel de equilibrar. Estabilizar os níveis. Estabilizar as catecolaminas, o GH, tudo eles conseguem estabilizar. Se a pessoa é diabética e ela fez uso da insulina exógena e aquela quantidade de insulina é muito grande, ela pode ter uma hipoglicemia. Ou aquele exercício para ela, como o exercício a gente comentou que ele aumenta a captação de glicose, ele pode fazer uma redução daquela glicemia. Também levar um quadro de hipoglicemia. Também levar um quadro de hipoglicemia. Mas o exercício, naturalmente, ele, pela captação, pelo aumento da sensibilidade à captação de glicose, ele faz a captação. Então, assim, ó, para quem, por exemplo, Exercício foi diagnosticado recentemente, que ainda não... Você, igual você falou, né? Faz 35 anos que você tem diabetes, você convive com isso, creio que para você já é super normal controlar. Você domina, né? Mas para quem foi diagnosticado recentemente, tá usando bomba de insulina ou tá fazendo medicamento, quais são os cuidados, assim, o que é a chave? O que essa pessoa precisa ter de cuidado? Porque ela ainda não aprendeu a fazer esse controle, a conhecer bem o corpo, para não ter erro. O que essa pessoa deve fazer? Primeiro, uma avaliação. Uma avaliação. Porque, assim, a primeira coisa que a gente tem que ver é o que aquele exercício, qual o efeito daquele tipo de exercício vai causar na minha glicemia. É a primeira coisa que a gente tem que fazer. Que aquela intensidade vai causar na minha glicemia. Ela pode diminuir, ela pode manter ou ela pode aumentar. Tá? Então, esse é o primeiro passo. Se ele diminui, como eu vou agir quando ele diminui? Se ele mantém, ótimo. Só que a gente não pode ver só a hora. A gente tem que ver o antes, E o depois. durante e o depois. E ele aumenta. Como eu vou agir naquela situação? Tá? Por exemplo, aquele exercício diminui a minha glicemia. Então, o que eu vou fazer? Eu posso fazer, ou eu reduzo dose de insulina antes de fazer o exercício. Eu posso fazer isso. Tem gente que gosta de se alimentar para fazer o exercício, para aquele exercício não dar problema, né? Para não ter uma crise. Para não ter uma crise. Ou eu posso fazer o que a gente tem que ver o porquê que aquele exercício tá causando. Porque às vezes você tá com uma quantidade de insulina muito grande, talvez você tenha que reduzir mesmo. Porque o diabético, assim, se a gente for ver bem, a pessoa normal, como que funciona? Ela tem uma quantidade basal de insulina e conforme as atividades, conforme estresse, conforme come, conforme, tipo, sono, tudo, ela vai ter liberação de glicose. Só que o pâncreas normal, a glicose subiu, ele lança insulina, regula. A pessoa com diabetes, não. Ela tem que fazer esse papel. Ela vai tomar uma quantidade de insulina basal, para se manter nas atividades, o básico do corpo. E conforme ela come, ou se ela tem um estresse, ela vai ter que fazer o que a gente chama de correções, tá? Que são os bolos de correções, para fazer aquilo. Por isso que eu falei da quantidade. É que pra quem não... Só pra contextualizar pro pessoal, né? Que ela chegou aqui, nós pedimos algumas bebidas, né? Tudo tal. E ela viu bem certinho a quantidade de líquido que teria na bebida dela. E a gente verificou, ela verificou melhor ainda do que nós, se tinha açúcar ou não, né? Porque daí tá tudo controladinho. Eu não fazia ideia que era tudo os pormenores, né? Analisados. Até porque isso influencia diretamente em como você vai estar se sentindo, né? E tudo mais. Então, muito bom, assim, o controle tem que ser refinado. E segundo o que você falou agora, então, cada caso é um caso. Cada caso você tem que fazer uma análise da rotina da pessoa, qual que é esse nível de... Se a pessoa tem uma resistência periférica à insulina ou tem, né, se é insulino dependente, e a partir disso, ir testando, vamos dizer assim. Fazer o treino, ver o que aconteceu. Isso. A gente tem que...
Não tem como, às vezes é por tentativa e erro. Você tem o padrão, né? Que são atividades leves a moderada, a tendência dela é manter ou reduzir. E as intensidades altas, as altas intensidades, elas tendem a aumentar a glicemia, fato. Se eu vou fazer é que tudo depende de quanto eu chego de glicemia, entendeu? Para treinar. Então, essa é a base. é o controle, né, que é o mais importante. É o controle que é o mais importante. O diabético, normalmente, ele trabalha com uma que a gente chama de zona-alvo, que é da glicemia. A minha, por exemplo, é uma glicemia entre 80 e 140. Então, quando eu chego para treinar, se eu vou fazer um exercício, uma caminhada, por exemplo, e estou com uma glicemia de 80, eu já vou ter que pensar para fazer. Se eu vou me alimentar antes de fazer a caminhada, ou no caso, como eu uso a bomba de insulina, eu tenho que ver se eu tenho insulina ativa para treinar. Se eu tiver insulina ativa, eu falei, então espere, vamos deixar essa insulina acabar para daí eu treinar. Ou se eu vou me alimentar para treinar, porque a tendência a fazer uma caminhada é diminuir, então aquele 80 já vai dar uma... Já tá no limiar inferior ali, não pode arriscar. Exatamente. Agora, se eu vou fazer uma musculação pesada, aquele 80 para mim tá bom. Entendi, Porque a glicemia vai aumentar. Então aí tem esses fatores para levar em consideração. Principalmente, né, para os profissionais da área da nossa área, né, da educação física, tem que ter esse conhecimento acerca da fisiologia, porque justamente isso, né? A intensidade, por que a glicemia sobe numa intensidade mais alta, né? Mas não está gastando mais energia, mas justamente, né? Porque o mecanismo de quebra do glicogênio, ele é mais rápido na produção de energia, por isso que a glicemia sobe. Então, esses conhecimentos básicos da fisiologia, o profissional da educação física, ele tem que dominar, porque é uma vida que está em jogo, né? Está na tua mão ali, não é função do diabético. É também, né, função do diabético, se conhecer cada vez mais ao longo do processo, mas o profissional da educação física, o cara que está dentro da academia, é básico, é trivial, ele tem que saber, né? E, por exemplo, agora eu vou chegar, minha glicemia está em 140. Vou fazer uma caminhada? Legal, 100%. Tranquilo, ela vai diminuir, não vai diminuir tanto. Agora eu vou chegar e fazer uma musculação. Daí, o que eu vou fazer? Primeiro eu vejo se eu tenho insulina ativa. Não tenho insulina ativa. Então, o que a gente faz, que eu chamo de bolos de correção, tá? É o quanto aquela... A primeira coisa que eu tenho que fazer é ver o quanto aquele exercício vai subir a minha glicemia, vai impactar na minha glicemia. O bolos de correção é a quantidade de insulina que eu vou ter que aplicar para a minha glicemia não subir. Entendeu? Não para baixar ela, só para não permitir com que ela suba. Só para não permitir que ela suba. Entendi. Para ficar dentro dessa zona alvo, de 80 a 140. Para ficar dentro tudo, dessa zona alvo. Só que o que eu tenho que lembrar, o exercício por si só baixa. Então, vou ter, daí um caso por tentativa e erro, de 50% a 80% da dose. Por exemplo, eu vou fazer uma musculação e eu já observei que na musculação a minha glicemia aumenta de 140, ela vai para 190. E para eu baixar 50 decilitros de glicose, eu preciso de 1 unidade de insulina. Então, eu não vou aplicar 1 unidade de insulina, porque vai baixar mais do que eu preciso, porque meu músculo já vai ficar sensível. Eu vou tomar metade da dose ou até 80% da dose. Legal. Entendeu? Vou além. Por exemplo, o cara chegou com 140, vai fazer musculação. Mas ele pode, por exemplo, começar com uma caminhadinha, um exercício leve. Pode. Baixou um pouquinho. Chegou em 80, chegou, sei lá, 100, 90, aí explosão, né? Que estratégia interessante. Sapeco. Isso pode fazer, isso é legal. Ou faz ali nos intervalinhos, dá uma caminhada nos intervalos. Uma macropausa, quem sabe. Sim. E isso é interessante de fazer para quem não tem insulina ativa ou para diabetes tipo 2. Olha aí. É mesmo? Porque normalmente diabetes tipo 2 sempre chega com glicemia alta. É mesmo? Caraca. Interessante. Isso é legal pra fazer com diabetes tipo 2. É muito bom. Tá. O diabetes tipo 2, a gente só tem que cuidar que, é difícil dele ter hipoglicemia, tá? Mas se ele fizer o uso de insulina exógena ou tomar medicamentos que aumentem a produção de insulina pelo pâncreas, tem cuidado. Tem que cuidar, tá? Tá. Então, o cara chegou na academia, por exemplo. Fizer uma leitura no glicosímetro, deu uma glicemia baixa. Qual que é o limite mínimo para mandar esse cara para casa, não treinar? Na verdade, você não precisa mandar para casa. Dá para fazer alguma coisa. Joga um melzinho. Dá, porque assim, até se ele tiver hipo, ele pode continuar treinando. Porque assim,
ele não pode treinar. O que a gente evita é que ele treine. Glicemias abaixo de 50, tá? Uhum. Não se treina, que são o que a gente chama de hipoglicemia severa. Não se treina no dia, tá? De 4 a 8 horas, Não treina. Não treina. Então, chegou abaixo de 50, não treina. Sem treino aquele dia. Tá. Tive Era essa a minha pergunta, essa a minha dúvida com relação a isso. Por exemplo, eu acordei de manhã, tipo, 7 horas, minha glicemia estava em 50. Não vou treinar aquele dia. Porque Nenhum vai aeróbico zica. não faz. Nada. Principalmente aeróbico. Não, Porque daí vai nada, baixar nada, mais. nada. Uhum. Verdade. Porque o problema, até mesmo que você treine intenso, que vai subir a glicemia, ele tem efeito efeito Uhum. porque Que depois tipo, vai HIIT, baixar, né? por exemplo, depois ele vai baixar. Vai aumentar a sensibilidade do Tipo, músculo. ele vem aqui, Exatamente, legal, daqui a pouco o cara, exato. pum, É, cai. o problema é o efeito depois. Tardado. Uhum. O meu aluno chegou bem, daí teve uma hipo no meio do treino. Ele vai continuar treinando, não vai continuar treinando. Uma hipo até uns 60, ele pode comer, ele faz a ingestão de carboidrato, Uhum. tá? Faz a correção dele, glicemia subiu, continua treinando. Se ele não tiver insulina ativa. O que é insulina ativa, perdão? Insulina ativa é aquela insulina que ainda... Como eu faço uso de insulina exógena, cada insulina tem um tempo de duração, tá? Por exemplo, normalmente a insulina rápida, ela tem 4 horas, de 2 a 4 horas de duração. Então, eu apliquei a insulina agora, ela tem duração de 4 horas. Só que ela vai se dissipando, né? Uhum. Esse é muito fácil para ver quem faz utilização da bomba. O que não é o caso da maioria da população, né? Uhum. Que faz uso das canetas. Mas, durante essas 4 horas, se ela for treinar, ela tem insulina ativa. Então, você tem que ficar esperto. Em 2 horas, ela está no pico da insulina. Não é que não se treina, mas tem que ficar cuidado, ficar desperto se a pessoa for treinar no horário de pico de insulina, tá? Que é 2 horas depois da... Se for a rápida, né? for a- Se for a rápida. A gente tem que sempre também estar cuidando com os horários de pico das insulinas e o tipo da insulina que a pessoa está usando. Uhum. Porque elas têm pico e se treinar nesses horários, Vai ter hipoglicemia. não que vá, mas você tem que cuidar para não... Tem que não- evitar. É mais arriscado, tem que né? evitar, Mais é mais arriscado. arriscado. É mais arriscado. Prof, qual que é a diferença da bomba e a caneta? Qual que é a aplicabilidade de cada uma, por favor? Ai, o melhor de todos, eu sou suspeito, né? Eu usava insulina de porco, né? Como assim? Né? Eu usei... nós estamos falando de 35, de 1990. Minha mãe tinha que ferver a caneta para poder dar insulina em mim. A Olha caneta era só. de vidro. Não, você é raiz, né? Eu sou raiz. Insulineira Pessoal, hoje em raiz, dia né? Eu sou raiz. Pessoal, hoje em dia Nutella nem pode, né? O pessoal é Nutella. Comia pâncreas de... Hoje em dia, na Aquela caneta, coisa. tem Que nem agora, diabético come de tudo. Tipo verdade. assim, faz contagem de carboidrato, consegue comer de tudo. Eu não, tinha que controlar. Se come arroz, não come feijão, não come batata, se você não É pode um misturar. carbo só. É um carbo só, uma quantidade só. Arroz e macarrão é até pecado, né? Nossa, nunca nessa vida. Que cama até suicídio. né? Mas a bomba é fantástica. É mesmo. Nossa. Digamos, tira aquele peso da tua consciência, ele tá o tempo Mas eu não todo sei ali. qual que é. Na verdade, é assim. Os 2 tratamentos é que vai depender do que você consegue se adaptar, né? O melhor tratamento é aquele que te é acessível e o que você se adapta. Uhum. É como eu falei pra você, como a gente vai ter um basal e cada hora que você vai comer ou por algum motivo você vai precisar aplicar a insulina, a bomba ela faz isso sozinha, É automático. é automático. Eu não sabia. As canetas existem, por exemplo, normalmente você vai precisar de 2 tipos. Uma de uma ação mais lenta, que te permaneça a basal durante o dia, e outra de uma forma mais rápida ou ultra rápida, que a gente chama. Que tem aquelas da duração de 3 a 4 horas, tá? Então, daí se você evita picadas, o controle é mais fácil para você, porque a bomba, ela junto com a bomba, ela vem com um sensor. E ele fica toda hora mandando para a bomba o quanto que tá a glicemia. Então, se a glicemia sobe, ela pita. Se a glicemia baixa, ela pita. Então, ela já faz uma previsão do que Sensacional. tá acontecendo. E ela aplica sozinha? Ela manda a insulina de sozinha ou você que coloca ali? Quando Você que dispara a insulina? é tudo por Manual. meu Manual. comando. Assim, tem a insulina agora, tem uma bomba que é fantástica. Ela, assim, eu só preciso lançar o que eu como. Tá? A Que minha bomba, eu só preciso lançar o que eu como. Por exemplo, aqui, no caso do Cafezinho. cafezinho aqui, foram 14 gramas de carboidrato. Peguei e lancei na bomba. Beleza. Isso é por mim, minha conta. A bomba, ela já faz a correção
sozinha, se a minha glicemia tá alta, eu só coloco o dado da minha glicemia, por exemplo, minha glicemia tá em 200. Daí vou comer 14 gramas de carboidrato. Ela já faz a conta e já manda a quantidade de insulina sozinha. Eu não preciso pensar, ela não precisa fazer nada. Beleza. É automático. Você pode fazer isso com o processo da caneta. E a bomba ela é muito... Tipo, ela consegue dar microdoses. Tipo, ela consegue me dar 0,1, 0,2 de dose. A caneta não, é só 0,5. Tá? O mínimo é 0,5. O mínimo é 0,5. A caneta mínima é 0,5. Então, às vezes, você tem que ficar... Às vezes fica um pouquinho mais alto, às vezes fica um pouquinho mais baixo. Então, Entendi. você tem É que... menos preciso. É menos Mas preciso. a bomba Mas eles é não, mais não é acessível. disponibilizada também, né? Não. De A forma bomba acessível não. para todos. Não. É a caneta, né? O eu acho. SUS fornece a caneta. O SUS fornece a caneta. O SUS fornece a caneta. Ah, E é um tratamento muito bom. Porque tem gente que não gosta. Porque a bomba, ela pita pra tudo. Ela vai ficar grudada com você. Você não pode ficar sem. Então, tipo, o máximo que você consegue ficar é 2 horas. Porque se tirou daqui, você tá sem insulina. Porque toda hora ela tá te mandando. Entendi. Na bomba, só se utiliza a insulina rápida, tá? Então, teu basal e os teus lançamentos é só a insulina rápida. A outra já é a basal e a rápida. Então, você tem outras opções. Tem outras opções. Tem prós e contras. É tudo Que nem depende você da falou, pessoa. né? Depende do perfil da pessoa. Tem Depende do pessoas que perfil da gostam da pessoa. bomba, tem pessoas que gostam da Exatamente, caneta. você já tá- Atleta normalmente odeia a bomba. Sério? Uhum. Olha só. Porque ela tem que ficar com você. Daí, é um esporte de impacto, já não dá certo. Uhum. Daí fica caindo. Depende da pessoa. tá num Que não você- é a prova d'água, se for numa Ah. natação, entendeu? O que você espera para os próximos anos, assim, de evolução e revolução das bombas de insulina? Você acha que vem menores? Que acha que vai ficar mais fácil de adaptar? Eu espero que venha menor. Não, mas vem. Consegue mostrar aí Tem pra um- galera que tá vendo? Mostra naquela câmera ali, ó, pra galera entender. E isso que é a minha antiga ainda, que vocês não viram a Nossa. nova, que é muito mais legal. Essa aí é o 12 da episódio. Então, Só Aqui, iPhone Pro Max, 12. né? 15 Pro Max, né? Essa daqui. Então, aqui você consegue aplicar... Eu estou sem o sensor, porque o sensor tá carregando, na verdade, Certo. tá? Uhum. Então, aqui, no meio, ele fica toda a glicemia. Então, toda hora ele tá lançando. Ele faz um gráfico muito legal. Então, quando você chega no teu médico e ele mostra o gráfico, eu consigo acertar em cada horário. Por exemplo, de manhã, no meio da manhã, você tá mais... Você precisa um pouco mais de insulina. No meio da tarde, você tá tendo hipo. Então, a gente reduz... Então, tem um gráfico muito legal. Que sobre isso. Posso ver a... Pode. Não, só... Aqui eu não vi a frente dele. Caraca. Tira e passa pra menina. Ela acabou de falar, né? Sensacional. É bem legal, é bem legal. E depois de um certo tempo, você cria um padrão, assim, no sentido do teu comportamento? Ou cada Sim. dia é uma loucura? Você falando até da mulher que tem variação no ciclo hormonal, oscila, ou depois você acaba se conhecendo e aí vira um padrão? Ou cada dia é uma coisa, assim? Não. Como é rotina, né? Então, você consegue estabelecer um padrão. O que vai alterar é o estresse, é a alimentação. Sono. Então, é o que... Exato. Mas o isso é você pra todo mundo. Que né? alterna pra todo mundo, exatamente. Exatamente, o que alterna pra todo mundo. Tem a bomba, a última que saiu, que é muito legal. Essa daqui, ela não... Assim, se sobe, eu tenho que comandar pra baixar. A outra, não. Então, a outra, a que saiu, que é a 780, eu tô em 640, a que saiu a 780. Ela faz o programa sozinho. Nossa. Então, ela dá, a cada 3 dias, ela vai te regulando Fica te conforme os escaneando o teus dia inteiro, né? dias. Aham. Show. Então, se sobe, ela puxa. Ela aumenta o seu basal. Se tá diminuindo, ela Consegue Ela já. E pra consegue quem fazer treina, sozinha. o que é mais importante agora, como que faz a refeição livre? Dá pra fazer, digamos, o pessoal que gosta muito de doce, Uhum. o quanto ela dá pra comer à vontade, daí ela dosa, como é que funciona aí? Ele, assim, é o que eu falei, diabético pode tudo. Agora ele pode tudo, pode comer de tudo. Se ele quer fazer uma refeição, ele faz. Ele só precisa saber Dosar a fazer insulina. a contagem, que a gente chama de contagem de carboidrato. Uhum. Ver o quanto aquela quantidade de carboidrato vai interferir na glicemia dele. Dependendo do que você vai comer, se a proteína e a gordura, quanto que ela vai interferir, consegue tudo. Você consegue fazer a refeição livre, é só você tomar Perfeito. a insulina. André, Ah, então agora, tá suave. falando de coisa... Falar de coisa triste agora, né? Quais são os problemas associados ao diabetes do tipo 2, por exemplo? A pessoa que é negligente, que não se cuida, que não tá nem aí, às vezes já sabe que tem a diabetes, tá com aquela predisposição
E mesmo assim, continua nem aí pra ela, não cuida, não vai ao médico, não faz controle da glicemia, não faz controle de nada. Quais são as doenças associadas e o que pode levar a esse quadro aí, na questão da qualidade de vida dessa pessoa? Tá. Qualquer assim, doença que não for controlada vai trazer um efeito, né? Uhum. A glicemia, quando ela se mantém alta, ela vai causar danos que a gente chama micro ou macrovasculares. Uhum. Tá? Ela vai te trazer danos macrovasculares na parte sanguínea, no caso, na sistema vascular, como um todo? No sistema vascular e principalmente coração. E as microvasculares, que seriam retina, né? No caso dos olhos, rim, olhos, rins e nervos, que seriam os casos das amputações. Caraca, é verdade. Então, na retina, o quadro que a gente chama de retinopatia. Retinopatia, a nefropatia, que no caso dos rins, e as neuropatias, que são as microvasculares, que são os pequenos vasos. Pode perder a visão? Pode perder a visão. Ficar hipertenso? Rinzão vai pro pau. A visão vai pro pau, o rim vai pro pau. E as amputações? E as amputações dos pequenos vasos. Essas são a neuropatia periférica, chamada de... A neuropatia periférica. Quais são os cuidados que as pessoas têm que ter com relação a isso, a vestimenta? Porque a gente sabe, pelo básico, assim, que as pessoas falam, não, diabetes tem que cuidar com o sapato apertado, com isso, com aquilo. Isso tem que sempre... É questão de ferimento, tá? Tá, explica pra gente sobre isso aí. Se a pessoa, se a pessoa é controlada, o diabético é controlado, não tem problema nenhum. O uso tá tranquilo. O problema é que a pessoa que não se cuida, tá? Qualquer ferimento que vá causar, qualquer infecção que possa gerar aquele ferimento, se ela já sofre de uma glicemia mais alta, a cicatrização ela vai ser demorada. Tá? Então, e aquele sangue naquela região que vai precisar estar limpo, ele está cheio de glicose. Então, vai gerar uma infecção que pode chegar a gerar uma amputação. Então, esse é o principal cuidado. Então, vestimento sempre calçados confortáveis. Por exemplo, eu vou atender uma pessoa que já tem a neuropatia. Estou atendendo um aluno que tem neuropatia, tá? O que eu tenho que estar dando uma olhada. A pessoa, ela não sente se machuca ou não machuca o pé. Se machuca ou não machuca a mão. Sensibilidade, né? Ela perdeu aquela sensibilidade. Então, você tem que estar sempre dando uma olhada, sempre cuidando. Ela está treinando, mas às vezes, vou sair com esse aluno, vou fazer uma caminhada na rua. Entrou uma pedrinha lá dentro do sapato. Entendeu? Então, tipo... O aluno treina descalço. Olhar se o ambiente não tem nada que possa ferir o pé do aluno ou a mão do aluno. Você tem que estar sempre... São cuidados importantes também. Por exemplo, o próprio diabético tomou banho, a hora de secar, dar uma olhada, ver se não tem nenhum cortezinho, nada. Exatamente. Isso tem porque ele acaba perdendo a sensibilidade. E os cuidados de geral. Mas tem muito teste que você pode fazer para ver se você está perdendo a sensibilidade ou não. Do que é feito pela área médica. Daí procura um neuro, procura um endócrino. O endócrino faz. Depende, mas tem a maioria sabe fazer. Tem que ser bem detalhista, né? Observador e tem que ser minucioso ali, né? Tem que ser minucioso. Mas a primeira coisa que acontece é a perda de circulação da região. Então, às vezes, no tocar, você vê que não tá. Então, às vezes, já é encaminhado para fazer o teste. Então. Algo extremamente... Como é que tocou? É que quem tem a sensibilidade, né? Perde, tocou, não tá sentindo. Não tá sentindo, tá com dificuldade, você tá vendo que tá dificuldade da circulação, e já é legal. Show de bola. Show de bola. Ô, prof, queria te perguntar, existem melhores ou piores práticas de exercícios para cada tipo de diabetes? Por exemplo, a diabetes tipo 1 é bom fazer tal coisa, tal coisa e tal coisa. De exercício, né? E diabetes tipo 2 é bom fazer tal coisa, tal coisa e tal coisa. Existe essa diferenciação? Tipo, aeróbico e resistir, de força. Posso crossfit, posso nadar, posso fazer o quê? Posso musculação, qual seria o impacto, né? Tudo posso isso. Correr. Pode tudo. Tá Diabético liberado. Pode tudo, tá liberado. O que é melhor, por exemplo? Igual a pergunta do Luiz. É aeróbico, é força o aeróbico, ou é conjunto? É o conjunto. É sempre o conjunto. As respostas, os estudos já têm mostrado que as respostas dos exercícios, os combinados, são os melhores, tá? Tem muita gente que gosta do aeróbico, porque o aeróbico diminui, é mais fácil de diminuir a glicemia. Mas a força mantém.
Ajuda a manter. Então, força... Se tiver que escolher um exercício, escolha treinamento de força. Top. Perfeito. Tá. É a pergunta Ótimo. básica, né? Se tiver que escolher, escolha... Musclinhos. Escolha treinamento de força. Para melhorar a sensibilidade Pra melhorar a do sensibilidade. músculo. Perfeito. Então é isso aí, pessoal. Ó, você que tá aí em casa, não sabe o que é melhor, que tá hoje em dia na internet, tem de tudo, né? Então, ó, especialista falando no assunto, escolha musculação. Músculo, tá bom? Vai melhorar bem essa sensibilidade aí. Até pra te manter por A longevidade. a né? longevidade. Entrando nesse tema, como que faz para viver bem com a diabetes? É isso. É exercício, controle glicêmico. Que mais de dicas você coloca assim para essa pessoa? O convívio com a diabetes tem alguns pilares. Certo. Fala lá para Qualquer nós. pessoa normal. Sono, Sono. um sono de qualidade, Uhum. saúde mental, né? Diminuição de estresse, alimentação, medicação e exercício. Mas isso é normal pra todo mundo. É isso que eu tô falando. Mas Pode credo, tudo. mas Não daí tem regra. tá louco. Perfeito. Cara, se for ver praticamente, a regra é o que quê? devia todo mundo seguir. Vocês cuidam, você que já tem, toma um remedinho pra controlar. O resto, O resto... segue o fluxo. igual. né? Exatamente, Vai no flow ali, exatamente. meu. Perfeito. Exatamente. Entendeu? Viu, eu quero entregar pra não esquecer, que era pra eu ter entregado no começo e esqueci aqui, ó. Então, isso aqui. Um presente aqui, uma lembrancinha exclusiva aqui, tá? Do nosso que podcast. legal. Muito obrigada. Então, a gente Vou falar separou no com muito estúdio. carinho. Boa. Vai ser uma Obrigada. honra, vai ser uma honra. E já vamos aproveitar também para agradecer os nossos patrocinadores, Loja Go Coffee da Coronel Bittencourt, Página 1 Digital e Primor Comunicação Visual. Show de bola. Pessoal, nós vamos chegando ao fim de mais um Infelizmente. episódio. Gostaria de agradecer a presença da professora Andréa. Uma enciclopédia, ficar aí. né? Manja muito, né? Sim. Vai ficar Sensacional, aí, profe. tua rede vai ficar aí. Para quem quiser conhecer o teu estúdio também, Já tá o link aí. vamos deixar tudo aí na tela. Agradecer, André, mais uma vez a tua participação. Agregou muito aqui para nós, aprendi bastante. Nossa, aprendi. Eu Pô, esse- notei, não coube no papel aqui mesmo. Anotações, né? Não, mas já esse- tem uns ó, examezinhos pra fazer esse aqui, ó. exame aqui, ó, o Roma Opa. IR, eu vou até estudar mais sobre isso aqui, para saber, né, essa predisposição, se a pessoa tem, bem legal. Excelente. E galera, você que tem diabetes, ó, é o básico, é o trivial que todo mundo deveria fazer, né? Sono, saúde mental, uma boa alimentação e exercício físico, né? Acho que o sono hoje em dia, A cara, galera eu tenho dó. negligencia muito. Mas eu tenho dó, cara. Às vezes tem aluno que chega com insônia pra treinar, assim, tem dificuldade, cara, me dá dó. Quem dorme mal é tenso, né? E altera muito, isso aumenta muito a resistência à insulina. Vamos Sério? achar um especialista Isso. do sono aí, trazer Boa, aí, mais porque pra eu acho que isso é Isso importante, aumenta né? muito Isso a é resistência à essencial. insulina. É mesmo? É mesmo. Olha só. É muito engraçado. Mas, de qualquer forma, sou eu que agradeço Nada, a que isso, prof. participação, gente, por estar aqui, por terem lembrado de mim. Fiquei Imagina. muito Tem algum feliz, espero recadinho que para tenha deixar aí tudo para bom. os Eu já sou telespectadores? tímida, eles Não, não, recadinho. capaz, aqui Deixa ele tá em em casa. casa. Hoje Acabou que de dar um isso? show aí, que isso? Fique à vontade. Ao vivaço aqui, meu. Não, só tenho a agradecer mesmo o convite de vocês e agradecer todo mundo que me patrocinou durante esses 35 anos, né? Que foram uns anjos na minha vida, né? Legal. A doutora Margarete, a nutricionista Simone, toda a minha família que impactou junto comigo e que comprou esse jogo comigo Perfeito. também. Precisa benção. desse apoio, né? Dessa Precisa, a rede. rede familiar, familiar, ajuda né? muito, ajuda muito. Aham. Muito legal. Que benção. Galera, é isso. Mesmo que você não tenha diabetes, é importante você ter conhecimento acerca disso, porque às vezes Nunca você se tá sabe. num ponto de ônibus, tá esperando alguém, tá no teu trabalho e pode se deparar com alguém numa crise de hipoglicemia, e você tem que saber o que fazer numa situação, né? Primeiros socorros é coisa básica e a gente deveria saber aprender isso na escola e praticar, treinar, né? verdade. Porque às vezes a gente aprende, mas não põe em prática, não faz simulações, né? E deveria ter, todo mundo deveria saber fazer um teste de glicemia, todo mundo deveria aprender sobre isso. E fica nosso recado, quem sabe adotar essa prática dentro das escolas, ensinar e mudar a cultura da nossa sociedade para que a gente tenha pessoas mais comprometidas com a saúde, porque o nosso podcast é isso, né? É esse Saúde comprometimento de levar saúde e performance. performance. Então, se você ficou até aqui, muito obrigado. Não esqueça, siga, curta, compartilhe. E é isso. Até a próxima. Um Aquele abraço. abraço. Tchau. Tchau.